O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. A festa mais bonita que eu assisti na minha vida foi o dia do meu nascimento. Minhas senhoras e meus senhores, não imaginem. Eu era engraçadinho, já bem careca, porém não usava óculos. Olhinhos fechadinhos, espiando saudosos o céu que eu deixara para viajar. Viagem comprida, não? Pois então escutei uma música meio futurista. Se não me engano, era o Choro para saxofone e flauta de Villa-Lobos. Conhecem? Que beleza! Aos sons machichados da tal música, um dilúvio de assombrações veio dançando, saracoteando até junto de mim para fazer um voto, uma profecia sobre a minha pessoinha importante. Veio o Saci, pulou na perna só e falou: Mário, você vai ser um futurista danado, há de fazer uma porção de coisas que ninguém entenderá. E foi-se embora. Depois chegou a Caapora com aquele ar tão antipático, se riu e falou: Mário, você há de ser professor de piano e professor mascote. Depois veio o Boitatá e falou: Mário, você fica queimado por mim, há de ser moreno e feio. Porém, eu derreti este pedaço de ouro e fiz um coração, botei no seu peito. E foi-se embora. Depois foi a Sucuriju, que cobra feia. A Sucuriju pôs o fogo dos olhos dela nos meus. Fiquei míope. Então é que chegou a vez da Yara, tão linda que era a Yara. Mário, a Sucuriju foi malvada, fez míope quem vai morar no Brasil, terra cheia de sol. Pois bem, eu estou à sua volta, no Brasil das moças brasileiras. E foi-se embora. Meus senhores e minhas senhoras, foi bonita essa festa, não acharam? De casa ou de fora, Manjerona, quem está aí? Ô Manjerona, quem está aí? É um cravo, é uma rosa, é a flor do Bulgari. É a flor do Bulgari. Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá. Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá. Senhora dona da casa, eu não quero o seu dinheiro. Ai, eu não quero o seu dinheiro. Quero que me dê licença, eu brincar no seu terreiro. Ai, eu brincar no seu terreiro. Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá. Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá. Bom, eu acho importante a gente perceber que o Mário de Andrade não é só um estudioso da música, um programador da cultura que está especialmente atento para a música, mas é um músico que está escondido num escritor. Só conhecia o Mário como autor de Macunaíma e modernista, e não sabia que ele era um grande pesquisador da cultura popular brasileira. Ele teve um irmão mais moço do que ele, que tocava piano muito bem. E ele também, Mário de Andrade, tocava piano e queria ser músico. Esse irmão morreu muito cedo, foi um momento em que ele abandonou
a possibilidade de ser músico, deixou de poder ser músico, inclusive porque ele ficou com um leve tremor nas mãos para o resto da vida. Então, na verdade, a obra literária do Mário de Andrade começa com essa espécie de despedida da música. Essa chegança de marujos que vou registrar no seu máximo de complexidade é o resultado de diversas colheitas realizadas em lugares diversos. Mas nada prejudicará esse ajuntamento de colheitas várias, pois cada documento traz a indicação do lugar onde foi colhido. Ao passo que, assim fazendo, pude salientar a característica formal do bailado, o ser uma colcha de retalhos sem uma ideia central dominante organizadora e sujeito, por isso, a 1000 influências e adições. E não havia música do Brasil nem no dicionário da língua portuguesa, né? Então, se ele abrisse um dicionário para procurar um verbete sobre modinha, sobre moda, e daí nasce, então, a ideia, a vontade dele fazer uma pesquisa de campo. Viajar pelo Brasil para conhecer o que é a música do povo brasileiro. Em 26, ele faz uma viagem até Minas Gerais, e em 27, 28 e 29 ele faz 2 grandes viagens pelo Brasil, são as viagens do turista aprendiz, e nessas viagens ele se dedica de fato a fazer coleta de melodias populares. Tive ocasião na minha viagem ao Nordeste de ver vários ranchos de dançadores da chegança de marujos, e deles recolhi farta documentação. Existe um conjunto muito grande de manifestações que estão ligadas à expansão marítima portuguesa ou a esse personagem marinheiro. Você tem a nau catarineta, que é o abaca, ou então a chegança, ou então a marujada, ou então os marujos do Rosário. O Brasil realmente não conhece a sua música nem seus bailados populares. Porque, devido à sua enorme extensão, as regiões perfeitamente distintas uma da outra, ninguém, nenhuma instituição se deu ao trabalho de coligir essa riqueza até agora inativa. A cultura popular tradicional, o folclore, não é uma mera repetição de estruturas rígidas que são passadas de pai para filho e que são cantadas sem que as pessoas entendam até o significado. Os cantos são a voz das comunidades. Alguns dos cantos são lindos. Surgem quadras tão puras de um sentimento ingênuo digno de alemão. Meu prazer está compactado com o vento. Me retiro tonto de comoção quando o coro conta que quem venceu definitivamente os mouros foi o Duque de Caxias. A redinha é protegida por Nossa Senhora dos Navegantes, que sai hoje em procissão no Potengi. Em Natal, os cais são curtos, caudas de rua entre os quarteirões de Beira-Rio. Todos estão cheinhos de gente esperando a procissão passar. As velas florescem batidas de sol, muito brancas. São os pescadores que querem acompanhar Nossa Senhora.
Eu acredito certamente em Deus. Sei que isso é incontestável dentro de mim. Uma crença primária, ingênua, bruta, inviolável, permanente, não carecendo de provas intelectuais. Sinto Deus. Sem misticismo nenhum. Sinto Deus. Eu vi no peito do mar. Se fôssemos pedir a cada católico que nos desse o seu conceito de Deus e a representação do Deus que adoram, teríamos certamente a mais fabulosa galeria de retratos que nunca um fichário de polícia juntou. Qualquer que seja a cultura, em qualquer momento que seja, não faz qualquer sentido falar-se em pureza. Cultura é feito de combinação, de composição, de fusão, de integração. É um processo de trocas simbólicas entre diferentes grupos de uma mesma sociedade ou entre diferentes sociedades. Essa religiosidade contaminadora é do mais íntimo do nosso povo e se mete espontaneamente nas suas festas mais profanas. Uma negra eu vi dançando um solo de samba rural em pleno Rio de Janeiro acabar a dança com o gesto do nome do padre. Eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar meu bom Jesus de Pirapora. Já por 4 vezes tive a ocasião de ver o samba rural de São Paulo. Embora nunca fizesse estudo perfeitamente sistemático, me creio em condições de dar uma descrição dele. Neste ano de 1937, parei propositalmente em Pirapora, na noite de 4 de agosto, com a intenção determinada de assistir aos sambas. Eu estou no samba de Pirapora faz mais de 50 anos. É a festa do Bom Jesus do Pirapora, que a festa começou em 1730. Está o grupo reunido para dançar, a pinga circula, o bumbo domina visivelmente. As mulheres nunca tocam. Os homens, pelo contrário, todos tocam qualquer dos instrumentos que passam de mãos em mãos. Esse bumbo aí é sagrado, porque faz muitos anos que ele está em Bom Jesus de Pirapora. Ele representa um deus africano. Todos se aglomeram em torno do bumbo, ao centro, no geral, inclinados para frente, como que escutando uma consulta feita em segredo. Eu via muita gente lá que pedia milagre e depois, no outro ano, vinha cumprir a promessa e tirava o retrato na frente do bumbo. Oi, vamos dançar com respeito! Oi, vamos dançar com respeito! Minha maneira pessoal de colher do natural essas peças foi a seguinte: fixar o texto e melodia até sabê-los de cor, cantando-os mentalmente com os sambistas. Se não tenho mais dúvida, em geral me afasto com rapidez da bagunça, porém não muito, para estar permanentemente em contato com o canto. Assim é que escrevo. Grafo primeiro a melodia, depois lhe ajunto o texto. Terminada a registração, comparo-a com a que estou escutando. Primeiro de longe, depois de perto, fazendo, quando necessário, as correções que a verdade ouvida exige. O método do Mário é muito interessante, apesar dele não contar com a tecnologia que a gente conta hoje para fazer os registros, com câmeras, com gravadores, com uma série de subterfúgios, ele conseguia superar todas essas dificuldades com o contato profundo que ele tinha com os manifestantes. O Mário passava horas transcrevendo a cantiga da pessoa e pedia para a pessoa repetir várias e várias vezes até que ele conseguisse passar para o papel aquilo que a pessoa estivesse cantando para ele. Na verdade, a metodologia dele está muito ligada ao respeito que é muito grande que ele tinha pela cultura popular. A saudade do samba de Pirapora. E a batida desse bumbo aí é diferente, é dum-dum-dum, 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 dum-dum-dum-dum. Recolhendo e recordando esses cantos, muitos deles tosquíssimos, precários às vezes, não sei o que eles me segredam, que me encho todo de comoções essenciais e vibro com uma excelência tão profundamente humana como raro a obra de arte erudita pode me dar. O interessante no Mário é a afetividade que ele tinha em relação a esse material que ele coletava. Ele amava profundamente o povo brasileiro e a sua produção espiritual, digamos assim. Ele não se prendia a teorias que lhe
poderiam tolher a interpretação. Entre as diversas danças dramáticas de negros, tradicionalizadas no Brasil e conservadas até nossos dias, há o Moçambique, que tive a ocasião de assistir na pequenina cidade de Santa Isabel, pela Festa do Espírito Santo de 1933. Quando cheguei em Santa Isabel, Moçambique estava no quadro da matriz esperando o fim da missa. A origem do Moçambique já vem dentro do tempo da escravidão, né? Do tempo da escravidão. E é uma dança africana, né? Só dançava preto, como diz a moda. Durante as festas do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes,
Em maio de 36, além do Macongada, dançou-se também o Moçambique. Como pretendia filmar as duas danças, e de fato consegui filmar, não me apliquei a colher melodias nem a estudar detalhadamente as coreografias. O Departamento de Cultura foi um sonho que foi sonhado desde o início de 22. Em 35 o departamento é criado e no mesmo ano é criada também a Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Quem seria o chefe? Quem que ia cuidar disso? O Mário de Andrade, o homem de 22.
Pacapacapão, pacapão, pão, pão. Aleluia! Louvemos o Criador com os sons dos saxofones arrastados. Louvemo-lo com os riscos dos reco-recos e os estouros do tantã, com as flautas dos choros mulatos e os cavaquinhos de serestas ambulantes. Louvemo-lo sempre e, sobretudo, louvemo-lo com todos os instrumentos e todos os ritmos. Mário era um musicólogo, um pesquisador da música, um leitor da música e um leitor que dialogava com as partituras, porque os livros de música do Mário, aliás, como toda a biblioteca dele, estão crivados de anotações. E Mário era um poeta cuja criação se ligava visceralmente à música. A literatura dele é um diálogo permanente, um contraponto com a música e com o desejo de ser músico, né? E com o fato de ser ocultamente um músico. Macunaíma é considerado, definido, vamos dizer, pelo próprio escritor, por Mário, como uma rapsódia. A inteligência do herói estava muito perturbada. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueadas, sopros, roncos, esturros não eram nada disso não. Eram, mas claxons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez, eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés, eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. Então a gente tem que entender o Macunaíma como um livro musical. O Macunaíma nasce da música, nasce por causa do som. O livro começa e termina em música, ele é uma espécie de círculo sonoro, né? Ele é todo como se fosse movido e levado por uma onda musical. Iniciei um romance que deu numa ópera inteirinha coral que se intitula Café. Mais tarde, o grande projeto de obra de poesia política do Mário de Andrade é o Café, que foi destinado a ser música, um melodrama, uma ópera social. E, logicamente, sendo uma ópera, deveria ter o libreto que era do Mário e a música que alguém deveria escrever. Me apaixonei pela musicalidade do texto do Mário de Andrade. Sou obrigado honestamente a reconhecer que, em vez de auxiliar o compositor como devia, eu roubei ele. Mas o pior não é isso. É eu ter provavelmente sugado a musicalidade da música, apondo no meu texto. Eu li o texto primeiro por razões ideológicas. Comecei a gostar muito da linguagem do Mário de Andrade, então eu reli de novo, sob outro ponto de vista, sempre visando manter a linguagem, porque isto era realmente o motor da música. O seu fruto me trazia um calor no coração. Não fujo do ridículo. Tenho companheiros ilustres. Mas nunca, numa sala de concerto, se pode obter sonoridade assim. Essa música é uma mentira. Partir eu parto. Mas essa música é mentira. Mas partir eu parto. Mas eu não sei onde vou. Quais os seus autores preferidos entre os clássicos? Bach. Sempre Bach. E entre os românticos? Bach. Sempre Bach. E entre os contemporâneos? Bach. Sempre Bach. Se você for tentar conhecer o gosto musical do Mário através da discoteca dele, você vai ver que era um gosto musical muito eclético, porque ele tem de tudo. Ele faz alguns comentários e manuscrevia na capa daquele disco as informações que ele achava que poderiam ser úteis no futuro. A música faz parte da rotina do Mário de Andrade. É com a música que ele inicia o seu dia e é com a música que ele encerra o seu dia. Se de manhã ele escuta discos enquanto se barbeia, a música o acompanha até a hora da noite, bem tarde da noite. Quando ele senta ao harmônio,
e toca alguns corais de Bach. Para ser capitão, ele precisa de ter ritmo na cabeça, ele precisa de saber cantar, certo? E ver como é que ele está fazendo. Não é assim para poder pegar uma varinha e ser capitão. Eu tenho que ter responsabilidade dos instrumentos, dos uniformes, das roupas dos dançantes, do cap, né, que é o chapéu. Tem que ter muita responsabilidade para tomar conta de uma congada. Esta congada dançou-se pelas festas do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes, maio de 1936. As condições em que colhi informes, textos e melodias foram muito deficientes. Minhas preocupações eram outras, dispondo tudo para as filmagens que o Departamento de Cultura estava fazendo. Para o Mário, a música popular que ele privilegiou não era a música popular urbana, não é aquela que estava surgindo junto com o gramofone, o disco, o rádio, mas a música popular rural, anônima e coletiva. Viva Brasil! O costume dos reinados batuquentos dos negros do Brasil, vindo ou não dos reis de foria europeus, é mais uma manobra diplomática dos portugueses. Porque nessas festas eles tinham a facilidade do controle e do domínio dos restantes dos negros através dos seus reis. Nosso reis é só quem manda, para nós tudo trabalhar. E os escravos obedeciam ou imaginavam obedecer o seu rei Congo, que os mandava trabalhar, para os reizinhos brancos. Muitos cantos tradicionais brasileiros são, por excelência, a forma do povo estar fazendo a crônica da sua situação, né? Da sua comunidade, falando dos seus anseios, das suas revoltas também, das injustiças que são cometidas contra eles. Estudando essas danças que se pode encontrar o Brasil real, aquele que sempre foi sonegado por essa cultura de elite, por essa cultura que era muito mais voltada para o Atlântico e para a Europa, do outro lado do Atlântico, do que para o que acontecia no território brasileiro e no interior do sertão brasileiro. Eu sou a Rainha Conga, me sinto orgulhosa por isso, porque vem de uma raiz muito antiga. Meus tataravós ou bisavós lá atrás, eles também faziam parte disso, porque era o único meio que o negro tinha para cantar. É por isso que o negro canta no Congo, é por isso que o negro dança no Congo. Depois chegou a Caapora com aquele ar tão antipático, se riu e falou: Mário, você há de ser professor de piano e professor mascote. Há de ensinar direitinho, até, mas quando as alunas de você principiarem a tocar bem, ficam noivas e vão casar, e você fica sem elas. E foi-se embora. O seu Mário, como gostava que eu chamasse, que às vezes chamavam de doutor e ele ficava bravo, porque ele não gostava. Não sou doutor, sou Mário só. Foi para mim um pai também, porque eu pedi papai com 16 anos e por causa dele eu continuei o estudo de piano. Eu também sou professor e ganho a vida disso e derivados. Mas se alguma coisa eu consegui ser nessa vida, foi porque fui professor e ganhei a vida nas horas vagas, ao passo que escrevi minhas coisas e nelas trabalhei nas horas úteis. A consciência do artista deve ser esta. O segredo do homem está em botar tanto nas horas vagas como nas úteis a mesma paixão e a mesma honestidade. O Mário de Andrade era um professor adorável, porque ele dava liberdade para a gente escolher uma peça, mais ou menos. Eu, como gostava das valsas de Chopin, até tenho um rabisco enorme lá, porque a valsa era moderata, mas quando eu repetia a última parte, ele queria que tocasse mais depressa para movimentar um pouquinho mais, né? E então tem um rápido enorme escrito lá, rápido. E em 29
eu andava pelos corredores do conservatório e via um homem, um mesarrão muito bem vestido, muito distinto, perfumado, mas eu soube depois, muito mais tarde, que ele seria o professor de estética e história da música, além de ser professor de piano. À pergunta que faço sobre o que os meus alunos vieram estudar no conservatório, todos respondem. Um que veio estudar piano, outro canto, outro violino. Há 14 anos faço tal pergunta. Não tive até hoje um só aluno que me respondesse ter vindo estudar música. Não se ensina música no Brasil, vende-se virtuosidade. Eu costumo dizer que o Mário de Andrade é um homem do Quattrocento italiano, é um homem da Renascença, é um Da Vinci, pela universalidade de seu pensamento, pela sua ânsia de conhecimento que ele tinha. E ele daí sentava no piano, tocava e se esbaldava. Ele não ficava batendo só a tecla, ele tocava com a cabeça, com o corpo, com alma, com tudo que ele tinha. Música é movimento, é dança. Vocês sintam, vibrem, põem o que vocês quiserem. Esse era o Mário de Andrade. Nestes olhando retrospectivamente, a impressão que você tem é que o Mário de Andrade, ele faz um projeto de longo prazo. Ele é um homem que tinha uma ideia muito revolucionária do que era cultura. Ele tinha o desejo de disponibilizar tudo aquilo, de dividir. Ele era 350, acho que ele queria que 350 mil pudessem, e muitos mais, milhões, né, pudessem ter acesso a tudo que ele teve o privilégio de ver de perto, escrever e repensar em cima. E desde o dia do meu nascimento, por causa do voto da Yara, eu vivo na sombra das moças brasileiras e me tornei por isso o mais feliz dos homens deste mundo. Boa noite, senhoras e senhores, meninas e meninos, rapazes e rapaduras. Eu sou o Rei Tararado e estou aqui para comemorar a noite de Natal. Mas não é só porque é noite de Natal que eu vou deixar de vadiar, né? Desta forma lhes apresento as minhas pastoras. Guardado da rua, no sítio do Coronel Cascudo, as meninas bailam o pastoril. São umas deliciosas de cunhantãs, com tanta graça, tanta desenvoltura no gesto, que o futuro da pátria aqui está. A maior não terá 12 anos, porém dançam com um ar de frevo, num mexido sensual tão inconsciente como a fatalidade. Existe uma rede de circulação de informações pela cultura popular. Não só os personagens circulam, mas também as melodias, trechos de células rítmicas, detalhes de indumentária, coreografias, tudo isso acaba circulando de uma brincadeira para outra. Essa circulação não se limita só ao âmbito da cultura popular. A gente tem que entender que a cultura popular mantém relações com a cultura de massa, né? Uma via de mão dupla, né? Ainda mais com as pastoras dessa. Só se eu fosse... Então migrei com pastoril, reizado, o meu boi, carnaval, cabaré, cassino. Eu sou baseado no pastoril e sou um pouco do cabaretier, do cassino, do cabaré. O pastoril tem o velho, eu represento o velho. No pastoril tem as pastoras, as chacretes representam as pastoras. Boa noite, meus senhores, viemos cumprimentar. Já é chegada a hora, nós queremos vadiar. Boa noite, meus senhores, viemos cumprimentar. Já é chegada a hora, queremos vadiar. Boa noite, meus senhores, viemos cumprimentar. Já é chegada a
coco anda por aí dando nome para muita coisa distinta. Pelo emprego popular da palavra, é meio difícil da gente saber o que é coco. Os tiradores desses cantos são chamados de coqueiros. Poeta, você está preparado para cantar um desafio com o sonhador agora, poeta? Quem cantar mais do que o outro vai ganhar o pandeiro do outro. Não é bonito se olhar, beleza do sertão, um relampio, trovão e um vaqueiro campear. É bonito se olhar, beleza do sertão, o relâmpago, o trovão, o vaqueiro campear. É bonito se olhar. Quando eu tinha 12 anos, o primeiro pandeiro já foi feito de lata de doce. Tem umas tampas de garrafa nele e comecei nas praças, cantar na venda. Meu avô, né, Pauleiro Sebastião, parceiro de Chico Antônio, ele saía para fazer as emboladas deles. Aí eu falava, meu avô, eu queria ir com o senhor. Lá no Nordeste eu cantava só na roça mesmo, só para mim mesmo, e os passarinhos, né? Peneira é um apelido de passarinho, que todos os cantadores do Nordeste, todos que cantam, gostam mais do nome passarinho, né? Qual o autor em cujo espírito encontra maiores afinidades com o seu? O Sabiá Laranjeira. Eu sei que você tem razão, você é pernambucano, junto com o alagoano, a briga vai começar. Eu toco a data pelo ano, toco o ano pela data, toco o gato pela gata e a sinuca no bilhão. Estou divinizado por uma das comoções mais formidáveis da minha vida. Chico Antônio. Vem da terra, canta por cantar, por uma cachaça, por coisa nenhuma, e passa uma noite cantando sem parada. Que artista! Chico Antônio, apesar de orgulhoso, não sabe que vale uma dúzia de caruzos. Eu lembro dele, até a casinha, o lugar onde era a casinha dele, eu lembro, né? A gente chegava lá, eu pequenininho, meu avô ia para treinar mais ele, os cocos desemboladas, né? Era um cantador talentoso, Nossa Senhora. Passei o dia com Chico Antônio, conversando, grafando algumas das melodias que ele canta. Agora ele está de novo girando no coco e vou dedicar mais essa crônica a ele. Porque ele é um improvisador nato, né? Eu acho que isso vai justamente de encontro ao que o Mário se interessava na criação poética, na criação literária. E surge a ideia do Mário de até escrever um romance, cujo personagem central é o Chico Antônio. Mas, Chico Antônio, me diga agora uma coisa só pra mim. Você foi mesmo no inferno? Foi, sim, senhor. E lutou com o diabo? Lutei com o diabo. O cantador foi buscar o seu poder de cantor nos infernos. Venceu o diabo no desafio. Desde então, nunca mais Chico Antônio perdeu nos desafios terrestres. A história do Boitungão, essa é a história de Chico Antônio. Chegava numa casa no Nordeste, assim, aquelas casas de taipa. Quando dava meia-noite, já vou cantar a história do Boitungão. Virgem Maria, não cante não. Aí eu disse, canta, não canta. O Boitungão é um mistério muito grande. A gente só presta para cantar depois de meia-noite. Eu disse, por quê? Eu disse, porque esse Boitungão, isso é através de uma coisa do diabo. Ô Boitungão, boi no Maiorá, bonito não era o boi, quanto é o aboiá. Eu chamava ele vinha, barulhoso venha cá. Essa é a história do Boitungão. Luiz, este é só um pedido. Você por acaso conhece a melodia de alguns aboiados aí no norte? Com letra, se possível. Ou melhor, as sílabas com que os vaqueiros entoam as suas frases musicais. O boi como unidade de língua, o boi como unidade de religião, o boi como rei da criação. Elemento essencial da luta pela vida que percorre a tradição popular de quase todos os povos de um modo fundamental. Mas no Brasil, o bumba representa a mais bela crítica de nosso fenômeno nacional, tirada do inconsciente do povo brasileiro. O boi é realmente o principal elemento unificador do Brasil. No norte, o boi tem como data para sair o dia de São João. No nordeste, sai pelos reis.
Também já estou popular aqui. Vivo de um lado para outro em busca de quanta festa, quanta chegança, quanto boi se ensaia, quanto coco se dança, levando para casa quanto cantador encontro. O Mário de Andrade é o primeiro intelectual brasileiro que para fazer um balanço sobre o que é a produção musical brasileira. Com ele também se inaugura uma nova linha de trabalho, uma nova linha de pesquisa, que é a reflexão sobre o fazer popular da música do Brasil. Imagine que trouxe nada menos que 666 melodias populares do Nordeste, todas escolhidas por mim com todos os Fs e Rs. Pretendo fazer com elas um livro, que pela documentação ajuntada por mim é de formidável interesse nacional. Já estou trabalhando nele, porém o trabalho ainda dura tempo, porque a documentação é imensa. Mas é gostoso trabalhar numa coisa em que mesmo o trabalho, se sair ruim, a gente já sabe que tem valor. Na pancada do Ganzá, surge como a ideia de se fazer uma enciclopédia sobre a música do homem do Nordeste. Um projeto que a Oneida Alvarenga, após a morte do Mário, desmembrou em 6 volumes, que são os volumes conhecidos como Danças Dramáticas, As Melodias do Boi, Os Cocos e Música de Feitiçaria no Brasil. Qual, em sua opinião, a mais bela página do arquivo musical em todas as épocas? Ainda está por ser escrita. Graças a Deus. Bom Jardim, 12 de janeiro de 1929. A tarde cai numa tristura que machuca. Assombrada pelas saudades de Chico Antônio, partido faz pouco. Não eram bem 17 horas, veio se despedir de mim. Careceu dizer o que sentia e trouxe o Ganzá, porque só pode contar os sentimentos cantando. Então, principiou se despedindo dos nossos trabalhos, do papel em que eu assentara as melodias dele, da tinta, do piano, tudo. Adeus casa, adeus piano, adeus sala de recitar, adeus tinta de escrever, adeus papel de assentar. O dia em que nós formos brasileiros e só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes musicais. Se realizarmos o nosso acorde, então seremos usados na harmonia da civilização. Enfim, paro aqui e principio mostrando os tesouros que ajuntei. Não tenho a mínima ilusão sobre meu pouco trabalho e prazer formidável que tive coligindo essas coisas. Seria mesmo quase apenas um dar gosto ao tempo, se não fosse o verdadeiro ganho de vida em amor e entusiasmo com que trabalhei. Só me resta uma certa tristurinha indecisa de não ser profissional no assunto e não ter valorizado com mais base os tesouros do meu povo. Mas aí ficam pelo menos os tesouros para quem melhor os possa engrandecer. Tudo mais vem a ser nada, como nos versos do cantador. Que tão bonito foi, valeroso é cá. Aí quando eu vim da Bahia, chovia, chovia, da Bahia, chovia, chovia, da Bahia, chovia, oi, chovia, da Bahia, chovia, da Bahia, Aí, seu doutor, quando em sua terra chegar, diga Chico Antônio, um canto é danado pra embolar. Tinguelê, tinguelê, tingalá.
Aqui Chicantão encanta, é danado pra embolar, tinguelê. Adeus casa, adeus piano, adeus sala de recitar, adeus tinta de escrever, adeus papel de assentar. Tinguelê,